Fala galera, vascaíno e vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assiste esse vídeo até o final e você mesmo que chegou pela primeira vez aqui no canal, se inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Tá aí nossa mini abertura, né? Dos alunos da Escola Vasco da Gama. Hoje, dia 8, do sábado, dia 8, ontem, tá? Foi dia 7, dia de 99 anos de aniversário da resposta histórica, tá bom? Da resposta histórica do nosso clube ao preconceito lá atrás contra nossos jogadores negros, operários, tá bom? Então, assim, vamos passar a ler a carta histórica para vocês e passar alguns videozinhos, uma história em vídeo que retrata um pouco como é que era naquela época, tá? E aqui eu vou passar aqui para vocês uma matéria, alguns minutos que teve na Sport TV falando sobre isso, André Rizek falando. Se liga aí. O Fluminense passava pó de arroz nos negros para que eles não parecessem negros, e o Vasco foi o primeiro grande clube do futebol brasileiro a realmente abraçar os negros no seu time. É uma conquista como esta que desbancou os abonados clubes da elitista zona sul da cidade. Ele está claramente se referindo a Fluminense, que tem a sua sede em Laranjeiras, a Flamengo, que tem a sua sede na... Até as ligas eram outras, né? Eram duas ligas. Né? Era a Liga da Zona Norte e a Liga... Eram ligas diferentes, porque a Zona Sul não aceitava negro, comerciante pobre, era elite no geral, não aceitava. Esse episódio, essa passagem do futebol carioca mostra muito bem uma coisa bem brasileira, que, por exemplo, os clubes da Zona Sul, mas não só da Zona Sul, de alguns outros também, defendiam o profissionalismo, quando na realidade eles estavam defendendo outra coisa. Não mexam aqui, é uma coisa bem brasileira. Não vamos misturar, né? Vamos usar a palavra profissionalismo para não usar... Não misturar. Não vamos defender pureza racial, nem... Vamos falar de profissionalismo, é uma coisa bem brasileira. Você fala de meritocracia quando você quer falar de privilégio, é bem... E o Vasco quebrou isso, seja por motivo muito por pragmatismo também, né? Teve muito isso, mas quebrou. O Bangu também ajudou muito nisso também depois. O Bangu teve... Só que no Vasco era uma política mais definida. Assim. Vamos quebrar isso. Sim. Mas eu gosto muito desse texto. É uma conquista como essa que... Entendeu, gente? Então, assim, nós temos que ter orgulho de ser Vasco por isso daí, tá? Por nós estamos engajados contra o preconceito, tudo quanto é tipo, e a resposta histórica veio a isso, tá? Do nosso presidente da época, de ter escrito para a Associação Atlética, falando que nós não iríamos deixar, por causa eles queriam pegar 12 jogadores nossos, tá? E banir da liga. E o presidente do Vasco interviu e falou que não, tá? Vou passar aqui para vocês, vou colocar aqui para vocês, ó. Essa aqui é a resposta histórica, tá? Uma réplica, né? Porque a original está no Museu do Vasco, tá? Ontem, até o Léo Pelé, né, que é o nosso capitão, foi lá, viu a resposta histórica de frente, avistou ela, viu, claro, não pegou, tem todo um delicado por causa do papel, tá? O historiador do Vasco que pegou, mas eu vou ler para vocês aqui a resposta histórica falando, tá, sobre esse pedaço. Aqui, eu vou ler um pedaço antes da resposta histórica, tá bom? Comissão organizadora da MEA e o pedido de exclusão de 12 jogadores do Vasco. A comissão organizadora da MEA se reuniu dia 30 de março de 24 e decidiu solicitar que o Vasco excluísse 12 de seus jogadores, sendo 7 da equipe principal e 5 do segundo quadro. Com isso, buscava impedir que a agremiação vascaína e outros clubes montassem equipes campeãs com jogadores de camadas populares. Os jogadores da equipe principal do Vasco, que foram excluídos pela Associação Metropolitana de Esportes Atlético. O Bolhão, tá? A profissão dele, ele trabalhava na companhia de fábrica de botões, né? O polivalente Claudionor Correia, apelidado de Bolhão, foi um dos maiores personagens históricos dos camisas negras. Negro, alto,
e forte, era estivador no Cais do Porto e conhecido pela capacidade física de empilhar pesadas sacas sobre os ombros. Bolhão também foi operário quando jogava pelo Bangu. Antes de chegar ao Vasco, ele foi centroavante vascaíno na conquista da Série B em 22, mostrando ótimo faro de gol. Em 23, foi recuado para a posição de centro-half com a chegada do atacante Arlindo, que se mostrou, além do gol, também sabia propor o jogo, marcar forte seus adversários. Bolhão, acusado de ser analfabeto, foi mais um atleta vascaíno impedido de jogar o campeonato da MEA de 24. Tá? Então foi o Bolhão, vou falar os nomes para não ficar muito longo, tá? Foi o Bolhão, Leitão, também o Nicolino, o Arthur, o Ceci, o Negrito, o Russinho, tá? E também do segundo quadro do Vasco, o Nelson, Pascoal, o Torteroli e o Mingote. Arlindo, tá? Agora eu vou ler para vocês a resposta histórica, tá? Vamos lá. Excelentíssimo senhor, esse texto é do dia 7 de abril de 24, ofício número 261. Excelentíssimo senhor, doutor Arnaldo Guinle, presidente da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. As resoluções divulgadas hoje pela imprensa, tomadas em reunião de anteontem pelos altos poderes da associação que a Vossa Senhoria tão dignamente preside, colocaram o Clube de Regatas Vasco da Gama numa tal situação de inferioridade que, absolutamente, não pode ser justificada, nem pelas deficiências do nosso campo, nem pela simplicidade da nossa sede, nem pela condição modesta de grande número de nossos associados. Os privilégios concedidos aos 5 clubes fundadores da MEA e a forma por que será excedido o direito de discussão a voto e feitas as futuras classificações obrigam-nos a lavrar o nosso protesto contra as citadas resoluções. Quanto à condição de eliminarmos 12 dos nossos jogadores das nossas equipes, resolveu por unanimidade a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama não a dever aceitar, por não se conformar com o processo porque foi feita a investigação das posições sociais desses nossos consórcios, né, do povo que jogava do Vasco. Investigação levada a um tribunal onde não tiveram nem representação nem defesa. Estamos certos que Vossa Senhoria será o primeiro a reconhecer que seria um acto pouco digno da nossa parte sacrificar ao desejo de fazer parte da MEA alguns que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da cidade do Rio de Janeiro de 23. São esses 12 jogadores jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, e ato público que os podem macular nunca será praticado com a solidariedade do que dirigem a casa que os já acolheu, a Casa Vascaína, nem sobre o pavilhão que eles com tanta galhardia cobriram de glórias. Nesses termos, sentimos ter que comunicar a Vossa Senhoria que desistimos de fazer parte da MEA. Queria que a Vossa Senhoria aceitar os protestos da maior consideração e estima de quem tem a honra de subscrever. José Augusto Prestes, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então,
Isso daí é um orgulho pra gente. É um orgulho de ser vascaíno. É o Clube de Regatas Vasco da Gama, associativo. Todas as nossas glórias, nosso pavilhão, tudo da nossa glória do Vasco, tudo, títulos, honras, honrarias, é o clube associativo que tem. E isso nunca vai mudar por o Vasco ter vendido o futebol o Vasco ter vendido seu próprio futebol para a SAF. Nunca vai mudar. Nunca. Aqui bate o coração vascaíno. Bate um coração daqueles que lutaram por essa carta histórica. Lutaram para jogar. Lutaram para fazer São Januário. Lutaram de todas as formas para vestir essa camisa. Para vestir e honrar essa camisa. Nós temos orgulho de torcer pelo Vasco. Orgulho. Então, nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós temos certeza que nós somos o vascaíno é o mais enganjado torcedor que existe. Então, essa carta histórica é aquilo de mais do que a gente tem que conservar no clube. É o nosso orgulho, é a nossa carta magma. Então, vamos conservá-la, vamos lutar pelo Vasco, de todas as formas. O futebol tá vendido? Tá. Mas vamos lutar se tiver algo de errado nesse contrato. Vamos lutar. E tem mesmo assim, ele, o Vasco SAF, ir e vencer título, nós vamos comemorar. Mas todas as glórias, a história não é da SAF, é do clube associativo. E não tem condição nenhuma de falar que é da SAF. Não tem. E isso, essa carta histórica, é contra o preconceito de tudo quanto é forma que nós sofremos. Tudo. Tudo. Então vamos conservar mais e mais e mais. E ter orgulho dessa camisa. Orgulho. Tá, vou colocar aqui um trechinho de um trailer, né? Que fala, ilustra mais ou menos sobre essa parte de quando foi feita a carta histórica, de quando aconteceu em relação a 23, tá? Vamos lá. Depois disso, vamos terminar esse boletim da manhã de sábado, tá? Saudações vascaínas e fica com o trailer. Fui. E dizem que ainda recebem para jogar futebol, o que não está de acordo com a liga. Aliás, dizem que tem muito comerciante português dando dinheiro para os jogadores treinarem ao invés de trabalhar como todo mundo. Então, Samuel, cadê seus funcionários? Cadê seus funcionários? Tem algum trabalhando hoje? Só pode chamar eles aqui? Não vou chamar ninguém. Onde você pensa que está? Precisa de alguma coisa, Samuel? É que eu estava na cozinha e ouvi uma gritaria. Os senhores desejam alguma coisa? Mas, o que é que você está fazendo aqui? O senhor Ramon acabou o treino mais cedo. Eu vim aqui comer alguma coisa e ajudar o senhor. Me ajuda? Sim, já tá. Eu preciso, sim. Me ajuda a tirar os pratos e arrumar esta bagunça. Sim. Você não tem treino hoje? Tem sim, hoje à tarde. Então vá descansar, que o jogo ontem foi dureza. Depois vai pro treino, hein? Sim, vai pro treino que eu me ajeito por aqui, hein? Sim, senhor. Vai. Tchau. Sua fama, Vasco da Gama, não tem rival.
mas uma glória vai conquistar, lutar, lutar para a vitória. Oh, meu filho, mas eu não te dei folga depois do jogo de ontem? Deu, Hã? mas eu vim trazer uma surpresa pro senhor. Campeão carioca de 1923. Mas esta medalha é sua. Ninguém correu tanto quanto você. Ninguém treinou tanto quanto vocês. Sim, mas graças ao senhor, a gente conseguiu se dedicar só ao futebol. Este é o primeiro título do Vasco. A próxima medalha você virá. Hã? Obrigado, viu? Cangloroso apregou altaneiro o clarim estridente da fama e dos pobres. Do Rio de Janeiro, o invencível é o Vasco da Gama. Se vitórias já tinham passado, glória fila de filo por mim.